Tenha sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Estamos no 18º dia do jejum de desintoxicação audiovisual. Jejum este que tem beneficiado a milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas que têm participado desse jejum de Daniel e que têm se libertado de sofismas, tradições, manias, fraquezas e muitas outras coisas que não acrescentavam absolutamente nada. Nada de bom às suas vidas e muito menos ao seu caráter, à sua fé, psicologicamente, emocionalmente, não acrescentavam absolutamente nada. Mas através deste jejum, estas pessoas se desintoxicaram e muitas delas já foram batizadas com o Espírito Santo. E você será o próximo. Hoje é o 18º dia, nos aproximamos do grande dia 11 de outubro, quando estaremos no Monte Hermon juntamente com 6 outros bispos, totalizando assim 7 homens de Deus, estendendo as mãos em sua direção para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Eu gostava que você que tem a possibilidade de acompanhar a leitura, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, quando fala a respeito de acontecimentos que marcaram a vida não apenas de Pedro, mas também de muitos, pois os erros que Pedro aqui cometeu, você e eu também já cometemos alguma vez na vida e temos que ser cheios do Espírito Santo para não voltar a repeti-lo. Diz assim no versículo 54 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas: Então, prenderam ao Senhor Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, estava com medo, mas acompanhava. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele, referindo-se ao Senhor Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja que o Senhor Jesus havia advertido a Pedro que ele seria tentado a negá-lo, e não seria nenhuma, nem 2, mas por 3 vezes consecutivas. E Pedro disse: Senhor, eu morrerei por ti, eu faço qualquer coisa. Veja que falar é uma coisa, fazer é outra. E Deus não espera que a gente apenas fale: eu te amo, eu creio em ti, eu sou fiel a ti, eu te servirei. Ele espera ver essas palavras materializadas em atitudes, em entrega, em obediência, em sacrifício. Pedro estava tendo ali a oportunidade de assumir a sua fé publicamente no Senhor Jesus, entre incrédulos, entre malvados, entre aqueles que haviam mandado prender e que estavam a apoiar a prisão injusta do Senhor Jesus. E Jesus estava próximo. Veja que quando ele negou pela 3ª vez, Jesus fixou os olhos em Pedro. Jesus estava à vista de Pedro.
E Pedro então se lembrou das suas palavras. Quantas vezes, ao ouvir a palavra de Deus, ou você ler a Bíblia, a escutar ao Senhor Bispo Macedo, ou um outro bispo, pastor da Igreja Universal, o Espírito Santo tem feito você lembrar algo que Deus falou consigo há anos atrás, ainda na sua adolescência, na sua vida já adulta, há meses atrás, há semanas atrás, há dias ou há horas atrás. Ele falou com você diretamente: cuidado com isso, não faça isso, não vá por aí, perigo. O Espírito Santo lhe alertou. Mas como você não era e ainda talvez não seja batizado com o Espírito Santo, você ignorou aquele alerta, você disse: não, não é bem assim, não, as coisas não vão acontecer assim. E aconteceu justamente como o Senhor Jesus havia dito. E por que Pedro negou? E o negou 3 vezes consecutivas, ali próximo dele. Porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Quando a gente não é batizado, quando nós não somos batizados com o Espírito Santo, e as tentações mínimas, até uma acusação, já é motivo de reprovação. Você é reprovado nas mínimas coisas. Agora imagine nas coisas grandes. Se nas provas pequenas você já não é aprovado, imagine nas grandes provas. A Bíblia afirma, o Espírito Santo afirma que nós somos provados, veja, aprovações leves e momentâneas, mas aprovações grandes e intensas. E cada um é aprovado de acordo com a sua fé, e cada um é desaprovado de acordo com a sua indolência, ou negligência, ou dúvida, ou incredulidade pessoal. Pedro ele teve oportunidade, mas infelizmente ele não vigiou como deveria. E Jesus havia falado com ele por 3 vezes consecutivas: Satanás, ele quer te peneirar, Pedro. Depois Jesus o repreendeu: ora comigo. E depois o Senhor Jesus disse: vigiai, para que não entre em tentação. E ele o negou 3 vezes. Jesus o advertiu 3 vezes. E ele o negou 3 vezes. Meu amigo, quantas vezes o Senhor Jesus vai ter que falar com você: cuidado, perigo, não faça isso, ó, venha por aqui, olha, não vá por aí, não dê ouvido a estas palavras, guarde o seu coração, guarde a sua fé, é algo pessoal, individual, não tem nada a ver com religião, família, tradições, é você e Deus, Deus e você. Se você não vigiar, você é que vai sair por aí chorando, e chorando, diz o texto sagrado, amargamente. Você tem sido uma pessoa amarga, amargurado, triste, você tem se condenado, você vira e mexe, você está se condenando, você está se automutilando psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente. Sabe por quê? Porque você não tem investido na sua vida espiritual. Deus lhe está a advertir por meio deste jejum. Coisas piores virão, momentos difíceis virão. Prepare-se, invista no seu espírito, invista em você, invista naquilo que não vai morrer, porque o corpo morre. Todos os dias, milhões de células do nosso corpo morrem. Mas Deus quer lhe transformar de dentro para fora. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Depois que o mesmo Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele foi fiel ao Senhor Jesus até a morte. E morte de cruz, e pior, de cabeça para baixo. E por quê? Porque ele agora não negava o Senhor Jesus por nada, porque agora ele estava batizado com o Espírito Santo. Quando a gente está batizado com o Espírito Santo, a gente tem a força, a coragem, a revolta, a disposição de ir até o fim e de fazer aquilo que só nós podemos e devemos fazer, que é uma entrega pessoal, uma devoção, uma obediência total a Deus e incondicional. Por isso, eu convido você a fazer uma análise da sua vida. Porque se você tem chorado amargamente, é porque você não tem chorado sinceramente. Porque quem chora sinceramente se esvazia de si e é cheio do Espírito Santo e chora de alegria. Pedro não quis se esvaziar, mas achava-se o tal por ter fé, e a fé nos faz sentir realmente um poder, mas só o Espírito Santo nos faz ter poder. Espero que esta mensagem de alguma forma o tenha ajudado. Amanhã voltaremos com todos vocês e no dia 11 estaremos todos juntos no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, juntamente com outros 6 bispos, totalizando assim 7 bispos, para ministrar o batismo com o Espírito Santo.
Até lá!